Fala pessoal, beleza? E hoje estamos aqui para mais um episódio, conversar bastante aí sobre o que, André? Qual que é a jogada de hoje? Sobre oratória. A gente está com um mestre aqui de oratória. Eu apresento ou você apresenta, Vinícius? Vamos lá então. Quem que é o cara? O cara, ele acho que ele fala manso. Fala manso, não fala quase nada. Não fala quase nada. Estamos aqui com Mauro Bione. Fala, Bione. Seja muito bem-vindo. Uma honra. Eu vinha vindo para cá, vinha pensando, que alegria, eu vou estar com 2 alunos. Legal. E que responsabilidade também. Vim aqui para dar uma aula, mas especialmente para ter uma aula com vocês. Sério. Tenho muito orgulho de vocês, porque vocês são pessoas que pegaram a ferramenta e estão fazendo um bom uso delas. Para que serve a oratória? Senão para você fazer uso, ajudar a gente, promover algo, gerar conexões, entretenimento. Parabéns, estou muito feliz de estar aqui com vocês hoje. Parabéns, estou muito orgulhoso mesmo. Bom trabalho bonito. Boa. E aí vou questionar um pouco esse mestre aí da oratória, né? Maurão, fala um pouco para nós da onde que surgiu você trabalhar com oratória. Eu estou lá na Rua Santa Rita, em Itu, numa escola em que eu apresentava vários treinamentos. E um dia, eu me lembro como fosse hoje, bate na porta um jovem, a recepcionista o atende, e eu estava lá no fundo, preparando algumas coisas, fazendo umas ligações, e a Ana, essa recepcionista, disse assim, ó, tem um rapaz aí que ele quer fazer um curso de oratória. E eu falei, fala para ele entrar. E eu disse a ele, olha, eu sou bem honesto, eu nem tenho esse curso, certo? Mas eu faço isso minha vida inteira. Eu nasci numa escola de filosofia, eu faço isso. Vai hoje lá, na escola em que eu trabalho como voluntário. Vai lá assistir uma palestra minha. E se você vê que aquilo que eu estou fazendo, isso pode te ajudar, eu vou treinar você. E era treinamento do que você... Nesse lugar que você estava, você dava treinamento do que na época? Só um detalhe, esse cara é meu amigo até hoje. Ele é o padrinho da minha filha. Boa. Olha. Ele tinha na época 16 anos. Caramba. E ele dizia que era aprender oratória. Ele se tornou um grande orador, não em função do que ele fez do curso, mas porque ele é um cara muito capacitado. Ele é especialista em neurociência, formado pela USP hoje. Nossa. E o que eu aprendi com essa pessoa, que às vezes vem alguém para aprender contigo e ela te ensina muito. E essa pessoa é muito especial, ele é meu amigo até hoje. Volte àquela pergunta que você fez agora. Qual eram os treinamentos que você eu tinha antes? Isso, antes da oratória. Você estava lá na escola, lá onde você dava treinamento, e aí a pessoa te abordou. Quais eram esses treinamentos aí para... Quando eu vim para Itu, eu fui para uma agência de recursos humanos e eu apresentei um projeto. Eu disse, eu tenho muito interesse de ensinar uma coisa que me interessa muito, que eu gosto, que é criação e desenvolvimento de novos produtos e serviços. Me interessava o tema de criatividade, desde sempre, porque eu tinha montado uma empresa de skate aos 14 anos. Eu criei meus próprios produtos. Em pouco tempo, com 16, 17 anos, eu estava exportando para Espanha, Argentina, Portugal e para o Brasil todo. E eu aprendi uma coisa bem legal, de que é gostoso você ter autonomia, de você criar o seu projeto, o seu produto. Aí a mulher olhou para mim, a dona da agência de recursos humanos, e disse, grande merda, né? Porque ninguém quer saber disso. E aí baixou sobre mim, como baixa em cada um de nós, uma coisa um pouco repentina, uma dose de humildade. Aí eu tive a feliz ideia de perguntar para ela, o que as pessoas querem aprender? Olha que bom senso que eu tive na época. É verdade. E ela disse, a Fidelity está vindo para cá, para Itu. Eles vão abrir 10 mil novos empregos aqui, vagas. E as pessoas precisam aprender a se comunicar. Muitos jovens têm medo, vergonha, inibição, não têm capacidade técnica. Você não ensina isso. E aquilo foi o que mudou totalmente a minha vida. Um momento em que eu escutei alguém de bom senso e inverteu.
o que eu aprendi, que é muito mais simples, é você ensinar o que as pessoas querem, e o que elas precisam, e não o que você gosta. Então, você sempre empreendeu desde 16 anos? 14 anos. Desde os 14 anos, sempre empreendeu? Com 17 anos, o CNPJ estava no meu nome. Caramba. Meu pai me emancipou. Porque o que eu pensei, já que eu vou ter que trabalhar, por que eu não posso trabalhar com uma coisa que eu gosto? Por que não? O que me impede? Mas sabia andar de skate ou não, Maurão? Na curtição, eu ando até hoje. Ontem eu andei, você acredita? Tem que gravar o vídeo. Faltou Não, trazer o skate. Pô, Fazer verdade. manobra. Eu mudei esse mês para um condomínio que tem uma pista de skate. Pronto. Eu me diverti então muito tá. lá. Meu professor, quando ele foi nessa empresa, ele olhou e eu tinha 17 cursos que eu apresentava. Porque eu nasci dentro de uma escola de filosofia. Então eu vi palestras sobre ciência, arte, política, religião, tudo que você pode imaginar. Então eu me achava uma pessoa muito eclética. Eu tinha feito centenas de cursos para mim mesmo. E o que eu pensei, eu posso ensinar tudo. Eu tinha estudado sobre tudo. Mas meu professor me disse uma coisa belíssima, que transformou totalmente a minha vida. Uma frase que eu não esqueço até hoje. Que ele me disse assim, quem faz tudo, não faz nada. Eu olhei, bingo, aquilo iluminou a minha mente. E nesse instante eu cortei 16 cursos do meu cardápio de cursos. E fiquei só com um. E eu vou fazer aquilo que as pessoas querem, o que elas precisam, o que elas gostam, o que elas estão dispostas a pagar, o que eu sei ensinar e o que eu entrego a transformação. Aí juntou tudo. Porque eu tinha um enigma na minha mente. Eu falei, será que o cara aprendeu realmente? Sabe, eu ensino administração do tempo, mas será que isso foi absorvido, entendido, aplicado, gerou transformação? Uma coisa que eu acho muito assim, preocupante do conhecimento é que a pessoa sai iludida. Ela pensa que sabe, porque ela fez um curso. E no oratório não tem isso. Aí você pensa que sabe, pega lá o microfone. Aí ele vai ver que ele não sabe tanto quanto ele pensava que sabia. Então, hoje, vamos lá, hoje se fala muito das pessoas assim terem trava. Todo dia eu escuto isso. Certo, hoje acho que é um acabei de ver tema de um cliente mais que falou assim, eu falado. sou travado, uma expressão que todo mundo tem. Aí qual que é o seu ponto de vista? Você que trabalha e mestre nesse tema aí. A trava, ou ou a tal trava que criam, ela é a dificuldade em falar ou é um bloqueio que a pessoa tem internamente? O que você tem a dizer sobre esse contexto aí, dessa leque de experiência que você já tem? Vinícius, a tua pergunta é genial. Por quê? E curiosa, porque eu vinha pensando nisso. Eu fui num cliente, o cliente trabalha numa pastelaria, o gerente de uma pastelaria. Ele foi vendedor a vida inteira. Ele trabalha numa multinacional. É um cara super simpático e tal. Por que a pessoa fala que tem trava? A primeira coisa que ele disse, pô, eu travo. Aí ele falou, será que aqui pôs um trauma que eu tive? Não é. Se eu te der agora na tua mão um acordeon, uma sanfona, você sai tocando? Não. Não sai, cara. Pô, o cara fica meio desengonçado, tá? Nunca pegou aquele trambolho ali. Você toca violão? Toca? Não. Meu irmão então, toca. Também. Ela sente uma trava. Eu falo em Sabe nem como segurar. não sabe nem como pegar. Fala em público também, a pessoa não sabe nem pegar o microfone. A pessoa te pega assim. Nunca viu aquilo. Então é constrangedor porque ela se dá conta de que ela é atrapalhada naquele ambiente. Ela não tem expertise, competência, capacidade técnica, tática, didática, pedagógica, fisiológica, não tem. Então por que é terrível? Porque a pessoa se dá conta e ela trava mesmo. Mas qual que é a dica que eu tenho para a pessoa não travar? Eu tenho uma teoria dentro de mim que é fruto da minha própria observação. Você pode falar ou fazer muitas coisas a partir da ganância, da vaidade, da estupidez, da sua ignorância, da sua loucura. Eu acredito que tem pelo menos 2 homens dentro da gente. Um que é estúpido, que é bobo, atrapalhado, mentiroso, ganancioso. É estúpido, é bobo, porque é jovem espiritualmente. Mas tem uma parte de nós que eu considero
Eu não sei se é a própria alma em si, ou uma consciência, ou um acesso. Não sei dizer exatamente o que é, mas eu tenho a impressão que a gente deveria recorrer a isso. Sabe no momento de perigo na tua vida, quando você não pode marcar bobeira, já está a vida de alguém em risco, o que você faz? Você fica lúcido, ligado, você faz coisas que você nunca faria. Eu acho que a gente recorre pouco à nossa consciência, porque a gente usa pouco, está um pouco treinado para estar lúcido. Mas qual é o segredo que eu utilizo? Eu digo, ô Maurão, fala aí, cara, fala da tua parte, mas a partir de algo lúcido, elevado, espiritual, capaz, competente, sei lá, onde não há nenhum medo, não há nada ali. Então a gente pode falar a partir disso. No curso de oratória você vê que as pessoas têm certos momentos em que ela está num estado de consciência alterado. Uma espécie de transe. Às vezes cai uma lágrima, uma emoção que surge, uma palavra, uma forma de encerrar, de começar, um exemplo, uma coisa que é um pouco lúcida. São pequenos lances, que são quase que relâmpagos, assim, lampejos. Não é sempre. É que nem você está à noite e passa um raio, um relâmpago. Aquilo ilumina a noite inteira, não é? Aquilo é inesquecível, bonito. E só finalizando a minha resposta, eu vejo que tem um que está sempre travando. É medroso, é inseguro, duvida, hesita. Mas tem outro que não. Vou dar um exemplo da minha vida pessoal particular. Eu tenho que gravar um vídeo. Eu falo, a gente vai gravar o vídeo inteirinho, sem erro nenhum. Não vai precisar fazer nenhuma edição. Eu gravo 38 vídeos, não precisa editar nenhum. Juro por Deus, e isso é possível. Por quê? Eu coloco na minha mente. Eu não vou dar trabalho para o editor, coitado. Se eu paro para pensar, não, dane-se, se eu errar, o cara edita. Coitado, o cara vai ficar 2 dias editando os vídeos. Então o que eu aprendi? Fazer certo na primeira vez. Reafirmando o que eu disse. Você tem 2 dentro de você. Um que é o atrapalhado, o outro que é o preparado. E a gente só não abre, não lança a mão dele, porque a gente tem uma identificação. Muitas pessoas falam, eu sou atrapalhado. E esse rapaz acabou de dizer para mim, eu sou travado. Eu acho que a gente deveria evitar falar isso. E você acha? E você acha que as pessoas têm medo por causa do julgamento mais dos outros ou delas mesmas? Que ela coloca sobre ela mesma? Vamos ser bem honesto, assim, é que ela está vendo a porcaria que ela fez. Acabou a palestra, a apresentação, a conversa, você vê que não deu certo. Não gerou conexão. E ninguém nem riu da sua piada, que a piada também é bem sem graça mesmo. E não gerou resultado. Você vê em vendas, você vai e não saiu a venda. Por que não saiu? Alguma coisa ali que foi feita errado. Ou muita coisa. Ou muita coisa, é. Eu um dia disse para o meu professor, será que eu estou fazendo alguma coisa errada? Porque eu estou com um problema de relacionamento, financeiro, saúde, tudo. Pode ser que você esteja fazendo tudo errado. E na oratória, cara, os caras fazendo tudo errado. Tudo errado. Vou dar um exemplo de alguns desastres. Primeiro, o cara não se preparou. O cara não estuda nada. Vai falar do quê? Segundo, o cara tem pouco controle emocional, quase nada, não treinou. Nada. Nenhuma disciplina emocional. Nunca fez meditação na vida. Não se estuda, não se observa. O cara vive um poço de ansiedade, o cara. Apanha. Nunca treinou memória, nem atenção, nem consciência, nem imaginação. O que acontece? Chega em público, aquilo é revelado. A pessoa vê. É absurdo, é gritante. E é uma atrapalhada geral. E a pessoa ela tem medo daquilo. De olhar que a personalidade dela é caótica. Entendeu? Sim. Porque falar em público vai exigir bastante. Centro, consciência, lucidez. Um mínimo de equilíbrio mental, emocional, físico, mínimo de harmonia. E respondendo a outra pergunta, sim, a pessoa tem medo de ser julgada, porque ela está vendo que está ruim. E ela julga todo mundo. E ela também está muito focada nela mesma, está muito preocupada com ela. Eu ouvi alguém dizer, acho até que foi um aluno, esqueça de você.
E se preocupa com as pessoas, se preocupa com a mensagem. Se você se esquece de você, tudo fica tão fácil. Eu vi um vídeo ontem, um canal que chama Cisco de Deus, que ele fala que quando você esquece de você, Deus aparece. Quando você quer aparecer, Deus desaparece. Deus vai embora. Ele diz, pô, olha, o cara quer aparecer mais que eu, esse pô. aluno aí que você comentou, eu acho que eu conheço ele. Quem, você? Eu falei semana passada aí. Você não é bom demais, cara. Eu aprendo com você. Tem uma pergunta? Não. Boa! Você que aprende pra caramba com você? Oh. E você falou, desapareça. Ó, Aprendi com quem também, né? eu tenho alguns momentos, juro por Deus, eu não estou muito nessa fase, mas eu tinha alguns momentos que eu me sentia assim, gasoso. Sabe quando está num processo de sublimação? Eu sentia que eu não estava existindo. Sabe, é um alívio. Vou dar um exemplo bem concreto. Quando você está dormindo, você desaparece. Quando você está numa meditação muito profunda, sabe o que você vê? Nada. Você nem lembra que você tem corpo. O corpo não pesa, não cansa, não incomoda. E o que resta? É que nem quando a pessoa está muito saudável, muito sadia, ela nem lembra que tem corpo. Concorda? E Ela corre, sai, mas quando a pessoa está doente, dói as costas, Daí dói tudo. dói o rim, dói o joelho, dói a cabeça. É muito doido isso que o Mauro tá falando, porque quem geralmente está fora, não tem a experiência da oratória, da prática, vai ver ele falando agora isso de uma forma abstrata. O que é essa loucura que ele tá falando? Como assim a pessoa fica gasosa e sobe? Mas é invisível, eu não estou mais lá. Não pesa nada. a pessoa tem que vivenciar para saber algo que ela não costuma fazer no dia a dia, porque ela tá fugindo dos medos, ela tá fugindo de alguém que critica ela sempre. E quando ela tá lá presente, ela tá tendo atenção e tá podendo falar, ser ouvida, aí ela entende. Então não é porque quem vê a gente falando disso, como você tá falando, acha, nossa, mas que loucura que é essa? O que ele bebeu? Mas é exatamente essa sensação que a gente sente. Não só quando a gente está ali falando, mas depois eu percebo que, não só eu, muitos alunos falam que quando sai do curso, se você demora às vezes para descansar, para dormir, porque você está num outro nível de frequência mesmo. É muito interessante isso. É muitíssimo importante assim, entender que os gregos, por exemplo, chamavam logos, quer dizer Deus. Ele diz que o universo é mental, que Deus criou. Se Deus pensar, o universo está criado. E nós também, eles diziam isso na Índia de Kriya Kshatriya, quer dizer, criar, quer dizer, poder de criar. Eles dizem que nós também somos deuses mentais. A gente está criando também. É claro que no nosso nível, a gente cria pequenas coisas, mas mentalmente. Mas quando você se confronta e se aproxima de ideias ou ideais que são nobres, espirituais, sábios, elevados, estéticos, verdadeiros, cara, você se confronta com isso, aquilo te acorda, aquilo te energiza. Uma pessoa, Mauro, que está, vamos pensar aí, tá nessa, talvez nessa trava aí, que Sim. assim, ela sente talvez esse bloqueio, ela quer se comunicar. Qual dica que você daria para ela começar esse desenvolvimento? Eu vejo honestamente que são muitas etapas. Primeiro, mas a pessoa nem tem consciência, nem sabe que não sabe, não é? Tá, nem sabe que precisa. Não sabe nem o quão atrapalhada ela é. Se nem uma pessoa que está aprendendo inglês, ela pensa, forever, sei lá o que, whatever, mas ele nunca escutou um nativo, nunca frequentou uma aula decente de inglês. Então nem ele sabe quanta bobagem está falando. Você vê uns vídeos assim engraçados? E às vezes a pessoa está errando também na pronúncia, na concordância, etc. E às vezes não sabe. Eu gosto muito quando uma pessoa sente um certo desconforto. Isso. O que é o desconforto? Essa parte aí, como que uma pessoa começar, ela talvez tenha um desconforto, algum teste que ela poderia fazer com ela mesma, uma forma da pessoa descobrir assim, putz. Eu adoro a dor. Desculpa ser tão... Eu não gosto de passar dor. Mas para mim, o que é a dor? É que nem o alarme do seu carro.
Quando eu era criança, qualquer um que passasse perto, você passava um caminhão e o alarme do carro começava a tocar. Alguém encostava, o alarme começava a tocar. Porque ainda não havia sido feito um ajuste dos sensores. Você vê que hoje você vê menos, escuta, não tanto os alarmes tocando. Você escuta ou não? Não, hoje em dia. Só se alguém. Antigamente você lembra quando você era criança? Pi, 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 ficava a noite inteira. É verdade. Né? Por quê? Era a calibragem. Nós temos uma calibragem. Tem pessoas que elas são inconscientes, elas são inconvenientes. Você diz, porra, mas será que esse cara não vê quanta besteira ele fala? Quanta mentira, quanta bobagem? Nem ela percebe. Mas chega um momento que ela vê a reação. É importante que a gente veja a reação dos outros. Não é que o mundo é cruel, é que a gente é muito fútil, é muito vulgar. Às vezes a gente fala coisas que não tem nenhuma graça, nenhum carisma, nenhuma inteligência. Não tem nada, pô. Você já conversou com uma pessoa, você espera, Não sai nada, né? Nada! Pô, caramba! Acabou a conversa, né? E é bom que essa pessoa passe vergonha, né? É que nem se eu como McDonald's o ano inteiro, todo dia, e ainda assim eu estou bem. Quer dizer, que um estômago de avestruz. É bom quando a pessoa vomita, tem diarreia, quando ela tem uma intoxicação, quando ela tem mal-estar, eu adoro. Quando uma pessoa fala, nossa, estou com uma fígado ruim, também tomei 40 cervejas. Porque se o cara ficasse com o fígado bom, cara... O errado tem, né? Então, é bom. O que é a dor? A dor está mostrando, cara. Por isso é bom. Tem uma palavra que eu gosto muito, que é desespero. Quando a pessoa fala, cara, estou desesperado. Por quê? Ah, tem uma reunião lá na empresa, quarta-feira. Desesperado é que não dá para esperar. Entendeu? Já não tem mais esperança. O que tem? Ó, tem que arregaçar a manga e preparar a reunião. É que você sabe que tem uma conta para pagar sexta-feira. Puto, tô desesperado. Eu digo, ótimo. Não dá para esperar. Um motivo. É isso. Meu professor dizia assim, você não tem tempo nem dinheiro? Que bom. É só criar. Claro. Se você não tem tempo, se disciplina. Se você tem dinheiro, trabalha, pô. E voltando à sua questão. Por que as pessoas têm esse desconforto, esse incômodo? É um sinal. Pelo amor de Deus. O mundo está mostrando. Diz, pô, por aí não vai dar, cara. Você vê que as pessoas às vezes não aceitam. Eu estou treinando uma aluna que ela diz, eu sou muito direta, fala a verdade, e ninguém gosta. E disse, de fato, você não pode dizer todas as verdades. Você tem que dizer com certa cautela, estratégia, cortesia e principalmente diplomacia. Concorda? Sim. Porque se você diz as coisas de forma muito direta, as pessoas ficam Não precisa ressentidas, deixar até ofendida. magoadas, né? Ficam tristes, não é? Ficam magoadas. Como que é? Já diz, né? Tem jeito certo de ser falado, né? Acho que é mais ou menos isso. Tem um jeito. Pode falar de tudo, mas da forma... Tem forma leve e grosseira. Aí, acho que é mais essa modelagem, seria o caso dessa pessoa. Eu gostei muito do que o Trump disse, o Levinsky lá, como que ele chama? Kavinsky? Zelensky. O Zelensky falou, agora vocês estão por cima. Mas a vida dá muita volta. Eu não sei como vocês vão estar se sentindo daqui a pouco. Aí o Trump falou, pode parar. Eu vi essa entrevista. Porque nós todos estamos bem, cada dia melhor. E no futuro nos sentiremos ainda melhores. E você não está em condições de dizer como a gente vai se sentir. Puta, gênio, cara! Eu aplaudi esse filho da mãe. Tá certo? Quem é você? Na casa dele? Para dizer aqui pro presidente como a gente vai se sentir. Ou desafiar. É um desafio. Ele foi pedir ajuda. Você não tá aqui em condições de dar as cartas não, cara. Menos aí, baixa a bola, ele falou. Baixa a bola, tá certo? Sim. Você concorda que ele também, vem cantar de galo ali? Na verdade, talvez ele quis provocar, exato. Né? Vocês vão ver como vocês vão ficar no futuro. Vocês vão se ferrar aqui que nem a gente. Ele não vou. Quis desmotivar. Quis trazer para o mesmo nível que ele... Exato. Aqui não, cara, aqui é América, aqui não, Ucrânia não, meu. Porra. O mundo inteiro vê ainda. E hoje vamos pensar nesses grandes aí que tem
de forma mundial, o Brasil, quem que você vê que tem assim, uma oratória afinadinha? Eu vejo o antigo governador de São Paulo, como era o nome dele? O antigo O governador? atual, como chama? O Tarcísio. O Tarcísio mesmo. Às vezes você vê uma pessoa que tem uma coisa que eu acredito que se chama oratória ciceroniana, que é moderada, né? Ela não é só inteligente, estratégica, sutil, mas tem um certo equilíbrio, é sóbria e é serena, né? Tem uma certa elegância, não tem um brilhantismo, dá a impressão de que é uma pessoa inteligente e culta também. E fica claro, a forma que ele fala dá para sempre entender, né? E isso, é claro, não gera grande polêmica, é educado, é gentil, é estratégico. É um caso que me vem à mente. Tem até um vídeo que bombou do Tarcísio, que é ele explicando da quântica. E ele explicando ia ser uma forma simples. Quântico você fala do campo ou da física? Da física. Ele começou Olha a fazer só. algumas explicações e assim, eu acho que daí seria, vamos lá, ele usa uma oratória para simplificar algo complexo e... Então a diferença da oratória para... Como que Retórica. Retórica seria narrativo, o que é? Não, Pra é ficar que mais a oratória em si vem de oração. Ela assim. tem uma relação muito profunda. Uma explicação seria? Não é, porque tem relação com o que é verdadeiro, Tá. com o que é nobre, o que é espiritual. Tem um compromisso com a estética, com a ética, entendeu? Com a alma. Tem um compromisso com o ser humano. Então não é feito para enganar os outros. E a entendeu? retórica já é o... A retórica o cara vai e fala. Uma fala. E também É um não tem- texto pronto. É porque não tem nenhum compromisso Sim. Tá. com a verdade, e nem com a humanidade, nem com coisa nenhuma. O cara só está falando bonito. E tem muita gente que tem uma fala, sei lá, que tem um verniz, assim, sabe? Uma casca. Agora o grande de oratória aí, muito se fala do Silvio Santos. A oratória que era, ele tinha, né? Eu acho que hoje mais ainda, depois da morte dele, fala-se muito. Você vê ele como, realmente um Grande orador. modelo de oratória ali? Do meu ponto de vista, eu acho bastante desagradável e injusto também. Às vezes eu não fiz nem 0,5% do que o cara fez. Eu aprendi assim, que é muito difícil, se a gente não sabe fazer igual, nem melhor, como é que podemos criticar o cara? Né? Mas eu entendo que ele não é uma oratória. É claro, é uma comunicação televisiva. O que é interessante observar, desde uma criança de 2 anos até o de 92, gostavam dele. Todo mundo gostava dele. Mas que o bicho tinha um baita de um carisma e um ritmo. O carisma ele sobrepõe talvez. Tem que aplaudir. O que é importante a gente entender é que tem vários estilos de oratória. Tem um que a gente utiliza no curso. A gente vai desmembrar em 4 estilos de oratória. Um que é a oratória pedagógica, que você usa para ensinar, para explicar, que é o que o professor usa. Certo? Você tem uma outra linguagem clássica que é forense. É uma linguagem que o advogado usa. É técnica, não é? Você tem um terceiro tipo de oratória que a gente chama sacerdotal, que é uma oratória espiritual, que é o pastor, o padre usa, não tem? Sim. E você tem uma outra oratória que é de corte político, que é de aderência, é para mobilizar as massas. Eu acho que tem também outro quinto tipo de oratória que serve para gerar consciência, que eu chamo de uma oratória filosófica, e que é espiritual, que se usa para realmente despertar as almas, para gerar consciência, para educar, guiar, proteger, inspirar, alimentar a alma humana. E tem oradores que são assim. Você vê que tem um propósito de contribuir com a evolução. E o que é importante na oratória entender qual é o motivo por que está se falando. A oratória não é para explorar as pessoas. Muita gente confunde com manipulação, indução e todo tipo de coisa maquiavélica. Que talvez tenha Não é pra isso. O mau uso, vamos chamar assim, né? O mau uso levou para isso. Mas isso vai ter em todas as áreas. É uma deturpação.
É que nem o cara fala, vou montar uma igreja para ganhar dinheiro, vou ganhar muito dinheiro. Cara, a religião não é para isso, cara. A religião é para outra coisa. Hoje a gente vê muito essa distorção, né? Um dia um amigo me falou, não, mas eu quero ser um advogado porque eu vou arrumar muitas brechas na lei. Cara, já começou não é para arrumar brecha na lei. É para trabalhar, é para fazer valer a lei. Sim. Não é? É para que a lei pudesse ser cumprida, para que pudesse haver um pouco mais de justiça. Um dia perguntaram para um juiz, o que é a lei? E o cara falou, a lei? A lei está aqui, cara. E tá escrito aqui, tá certo, não tá preso. Você não tem nem ideia do que é a lei, é um juiz. E eu não falei do Código Civil. Eu falei da lei, o que é a lei? Não, a lei não existe, cara. Lei. Você concorda que também tem leis da natureza? Sim. Tem muitas leis, é uma lei. Desde a gravidade até tantas outras leis. Sim. Eu acredito também na Índia, eles chamam a lei do karma. A palavra karma vem do sânscrito, quer dizer kars, que quando uma pessoa faz algo, isso produz uma reação, uma resposta. E as nossas palavras também produzem. Tanto que depois de algum tempo, a pessoa, teu cliente fala para você, tua mulher fala para você, teu amigo fala, teu amigo fala assim, você falou. Falei. Por isso que lá na Índia eles falam que o karma mais complexo, o mais perigoso, é o de vocês, dos instrutores. Porque vocês serão julgados por Deus e pelo destino, por tudo que vocês falaram. Você repassou. E se vocês foram bons no podcast, que bom para vocês. Mas se você foi mal, você vai pagar com tudo de errado que fizeram. O que é um remédio para você é o veneno para o outro. O que eu quero dizer para você, muito importante isso, tem um método que é tão aleatório. Você vê que um cara eu grito e para o outro eu aliso. Sim. Para um eu empurro, o outro eu puxo. Porque cada pessoa tem que ter um tratamento diferente. Hoje, o que é desgraça do mundo educacional? Que o cara pega uma fórmula e diz, não. Linear. Não, todo mundo tem que ir para um ambiente diferente, coisas diferentes, gente diferente, para ter recursos diferentes e vai dar tudo certo diferente. Cara, não é assim. Para uns tem que mandar o cara para a rua, para outros tem que mandar ele para casa. A Pitágoras, quando chegava um cara lá, falava assim, não, eu gosto muito de estudar, então toma uma picareta aqui, ó, vai lá cavar um buraco lá. E outro dizia assim, não, eu gosto de trabalhar com as mãos, eu quero ser pedreiro, tá aqui um livro, escreve um livro. Dava coisas diferentes. O que eu sugiro dentro do oratório é que cada um observe o que é bom, o que funciona, o que lhe falta. O que funciona muito bem para ele é um veneno para o outro aluno. Você reparou já? Sim. Eles atrapalham o outro aluno. Porque daí vai dar personalidade de cada um. Né? É o que ele próprio. Porque a ideia da oratória é que a pessoa ela saiba expor ela. Excelente. Seria isso, né? Porque se você for, vamos lá, se alguém ou os alunos forem lá para ser formatados por você, eu acho que você vai acabar estragando a pessoa. Totalmente. Seria isso, deturpação. né? Exato. Está destruindo a personalidade dessa pessoa. Vai modelar violência, a pessoa a se modelar, é isso. Você vai ajustar a pessoa a se modelar, seria isso. É violento e feio. Feio. E artificial. Porque cada um tem estilo, um jeito. E as personalidades, elas são complementares. Tem que ter um mal-humorado, um mal-amado, um inteligente, um gordo, magro, preto, japonês. Porque a natureza gosta disso, da diversidade. Um cara que é mais emburrado, mais calado, mais quieto, mais palhaço. Tem que ter. Isso dá o tempero. Contraste ali. É lindo. Muito vamos pensar, hoje nas ruas, vamos pensar há 20 anos atrás, as ruas eram mais divertidas, né? Porque os carros eram coloridos. Hoje em dia você só tem cinza, branco e preto e só. Você não vê mais carro colorido. E era legal você ter na rua. Eu vi uma BM cor de laranja e falei, nossa, coisa linda, cara.
laranja, metálico. Então, hoje a hora que você vê um carro colorido já chama atenção, né? E feio, meu. Como que os caras tiveram essa ideia esdrúxula? Uma ideia estúpida. E todo mundo usar é que nem na China. Teve uma padrão, época, né? Todo mundo usava roupa cinza. É pra galera ficar deprimida. Quando tinha um lenço vermelho, as mulheres se matavam. Valia uma fortuna fazer um lenço. E hoje em dia eu não sei, mas eu vejo pouca gente assim que você vê que tem uma fala que te inspira, assim, que te anima, que te esclarece, que produz um despertar. Mas também eu venho de escola de filósofos, né? É isso, eu aprecio de mim. Eu ia até perguntar isso. Total. A gente vê que, desculpa, a gente vê que você usa muita filosofia na oratória. Tem que ter. Você deu aula de filosofia por quanto tempo? Eu considero. Pra dar até hoje, na verdade. Eu considero que eu sou um filósofo, né? Para isso eu quero explicar um pouco do termo. Quando Pitágoras ele tinha feito um passeio. Quem foi Pitágoras? Cara, é o cara que definiu a escala musical. Concorda? Do ré, mi, fá, sol, lá, si, dó. Você imagina o nível de brilhantismo? Passam 300 anos, não sei, mais de 500 anos, né? Pitágoras, não lembro exatamente em que época. Grécia. Eu fugi da aula, essa aula eu faltei. Eu não lembro, estava em 1400, 1500, não sei, depois eu ia pesquisar. Mas acho que são mais de 500 anos, eu acho. Mas não importa. Ele é o pai da matemática. Também não dá para falar de matemática. Você imagina o nível de inteligência desse cara. E conta a lenda que quando ele volta, ele está muito diferente. E as pessoas falavam, cara, você é tão sábio. Ele falou, não, eu conheci gente sábia, de verdade, que sabe tudo. O suficiente para ser e para participar da felicidade dos outros. Eu me intitulo, foi a primeira vez que a gente vê esse nome, Philos Sophos, eu sou amigo dos sábios. E eu decidi poder contribuir com isso, com a sabedoria. Eu sou um buscador da verdade. Né? O Sophos é aquele que já viu a luz, o cara que viu a sabedoria. A gente está só buscando. O que eu acredito? Que existe a dialética, a capacidade que as pessoas têm de dialogar, de conversar, para se aproximar de uma coisa um pouco mais verdadeira. Mas eu vejo que hoje as pessoas conversam pouco sobre temas que são importantes. Eu acredito que esse ambiente aqui é um ambiente de busca da verdade, do conhecimento, da sabedoria. E algo assim de filosófico aqui dentro. E a oratória, ela tem que ter. Porque senão, por que as pessoas conversam? Só para encher o tempo? Você já viram umas conversas que é pura perda de tempo? Não agregou nada. Fala, meu Deus do céu. Você vê, já está falando, tomando um puta tempo de todo mundo e não agregou em nada. Não acrescenta. É interessante que a gente está numa época que, qual que é o maior problema? As pessoas que têm TDAH, pensamento acelerado, ansiedade, mas ninguém pensa. Acha que pensa, mas não está pensando. A filosofia é o ato de pensar também, né? Sim. E também para pensar, você tem que reservar um tempo, como o tempo que a gente tem aqui reservado. Para escutar, para pensar, para estudar. É o estar presente? Presente diante ao conhecimento, diante à sabedoria, diante à sua própria ignorância. Que hoje as pessoas elas estão a todo momento ansiosas, né? Então assim, tá aqui, mas está pensando no fora, né? O que tem que fazer, o que vai ter que fazer ainda, ou no amanhã até. Acho que é isso que leva, essa parte da filosofia, o que você vê aí? É isso que leva as pessoas a ter a tal crise de ansiedade? Ela não viveu o presente? Ela não... Seria isso ou não? Não, são dois motivos. O primeiro é que a indústria farmacêutica Eu atendi uma pessoa hoje. Ela é filha de um empresário. Ela pensa muito rápido. Então, sabe o que eu digo para ela? Que ela é veloz. Que ela é ágil. Se fosse há 50 anos atrás, iam dizer que ela é inteligente. Hoje dizem que ela tem TDAH, né? Um pouquinho só. Pode virar para ele. Isso.
Há uma história que eu gosto bastante, de que um médico foi viajar. Ele morava no campo. Aí ele disse pro filho dele, filho, eu vou viajar, aqui meu telefone, qualquer coisa você me liga, tá? Bem? Quando o médico voltou, ele falou, filho, foi tudo bem aí? Pô, rapaz, não acredita, pai. Sabe o seu Walter, que tem a fazenda aqui do lado? Ele veio aqui, umas palpitação, tudo. Eu fiz lá um chá pra ele. Ele ficou bem, cara. Você acredita? Não teve nada essa semana. Eu acho que o velho curou. Mas o que acontece, né, pai? Você está tratando ele faz quase 30 anos. Aí o pai pôs a mão no ombro do filho e disse assim, como você acha que eu paguei sua faculdade? Acabou de estragar, né? A indústria farmacêutica, não sei se vocês lembram, quem patrocinou as faculdades todas, nos últimos 100 anos, foi a indústria farmacêutica. A indústria farmacêutica é quem mais conhece do corpo humano. Porque estão estudando isso há séculos. Verdade. Então você acha que eles vão criar um medicamento para te curar? É o mercado. Desculpa, eu sei que eu sou bruto mesmo. Mas encher uma pessoa de remédio, cara, pelo amor de Deus, que violência. Quando podia curar isso com meditação, com Tai Chi Chuan, você entende? Com yoga, com coisas que são 1 milhão de vezes mais simples e barata. E saudável, né? Saudável. Fortalece a pessoa, ela volta a virar gente. Concorda? Sabe o que meu professor fazia comigo? Ele colocava um incenso. Incenso, custa R$1, cara, o incenso. Colocava, apagava a luz e a gente ficava olhando o incenso. Mindfulness. Era um exercício de atenção plena, onde a pessoa, pelo menos, sossega. Aula do que é isso aí, mano? De meditação. Meditação. Na filosofia, de artes marciais. Eu ia fazer artes marciais, a gente ficava ali, ó. Outro meu professor dizia, pessoal, prestem atenção à respiração. Essa técnica existe há 1 milhão de anos, chama Vipassana. O cara... Até os psicólogos, cara, até os psiquiatras, até os médicos ensinam isso. O que eu acredito que existem muitos remédios que são simples, naturais, baratos, funcionam uma monstruosidade. E a galera está comprando muito remédio, cara. E o pior, o cara enfia um rótulo em você que você tem distúrbio de atenção. Mas também você vive num mundo, tem tanta coisa para fazer, e sua mente está pensando realmente. O que eu acho importante, da minha parte, dizer para vocês, diz que a oratória é uma ferramenta de desenvolvimento humano, é um presente dos deuses. Os deuses olham para baixo e dizem, puta, vamos dar uma força para a criançada lá, né? Aí, às vezes, eles jogam uma escada, um lençol, uma corda. Alguns chamam de alquimia, outros chamam de filosofia, outros chamam de yoga. Tem tanta coisa. Eu não sou contra nem a favor de nada. O que eu acho, se é uma ferramenta humana de desenvolvimento, a gente é um pouco fanático, porque está bastante concentrado nisso, né? Mas mesmo o fanatismo não é ruim. O fanatismo é o começo do amor. Uma pessoa tão fanática por uma pessoa, por um trabalho, depois ela quebra tanta cara que ela deixa de ser fanática. E a gente vai quebrar a cara também. Um dia a gente vai falar, vamos partir para outro brinquedo. Mas por enquanto, me agrada muito a oratória, por quê? Sem querer, ela revela, ela mostra, ela lapida, ela harmoniza a pessoa e ela faz uma coisa que meu mestre chamava de oposição paulatina às características do temperamento e caráter. Um exemplo, a gente tem certo ímpeto de falar muito. Em algum momento a oratória vai ensinar a calar. Vai. Outros têm uma característica que a pessoa não quer falar. Porque não aprendeu, tem medo, tem traumas, tem um monte de coisa. Tem travas, tem frescuras, né?
não aprendeu a falar. Eu vi com meus próprios olhos o caso de uma criança que não dizia nenhuma palavra até os 7 anos, cara. Sabe por quê? Porque os pais não falavam, achavam que era uma planta, como se fosse um cachorro. Não, sério, não falavam com a criança. Então o que acontece com a criança? Vai aprender a não falar. Ela ficava calada, só olhava. E pensava que ela era... se fosse hoje, daria um choque nela. Ou levavam para o hospício. Isso, exato. Ou davam remédio, socar remédio. Ou dizer que ele é autista. Ou iam fazer uma tomografia no cérebro da pessoa. Iam, sei lá, 100 anos atrás, davam uma porrada na criança até ela falar. Não é? Davam um soquetão. O que eu acho? É uma coisa muito feia da nossa época. Muito feia. Por que dizer que todo mundo é doente? Não é possível. Está todo mundo doente? De 10 pessoas, 9 se orgulham que tem uma doença. As pessoas disputam, né? E você vê que eu não sei... Horrível isso, horrível. O remédio lá mais vendido parece que é da ansiedade, né? Eu não sei o nome agora desse remédio, esqueci. Não sei. Parece que é o mais vendido, depois eu vou pesquisar qual que é o remédio mais Mas vendido. é porque as pessoas, no meu ponto de vista, né? Elas entraram numa questão de imediatismo. Que, vamos pensar, a hora que a gente vai falar, a gente sabe qual é a forma saudável de se curar. Você já colocou aí, meditação, yoga, e tem medicamentos naturais também, né? Ginástica. E tem os medicamentos também naturais. Mas eles têm um tempo, eles não são imediatos. Mas as pessoas, elas querem o imediatista, né? Então, assim, mas daqui... Tem quantas pessoas, os médicos relatam, né? Chega lá e fala assim, eu só quero não sentir mais dor. E ela não quer, na verdade, curar o que está gerando a dor. Ela só não quer sentir a dor. E isso no dia a dia, né? Mas se falar para a pessoa que ela vai ter que mudar um comportamento... Não, jamais. Fumar. Não, fumar. Mas ela vai para outro médico. Eu acho que o que trouxe esse imediatismo foi a questão que, graças à tecnologia que avançou muito rápido, tá tudo muito fácil. Você fala com a pessoa do outro lado do mundo, muito rápido. Um clique. Em uma live, antigamente, para você falar com alguém, bem antigamente, você tem que mandar carta, telefonema. As pessoas não têm mais essa Hoje em dia você fala com quem paciência, tá né? Isso, com quem tá no Japão, você já fala. Então, você percebe que as pessoas até aumentaram a carga de trabalho, principalmente empreendedores, que é o workaholic que fala, que sai da empresa e continua trabalhando. Então, muitos casos assim mesmo. E assim, vira a noite e tal, e isso daí eu acredito que trouxe esse imediatismo que hoje a gente tem aí, a questão da ansiedade, né? Isso é uma deturpação. No Egito ele falava assim, se você trabalhar muito... No Egito eles diziam que se você trabalhar muito, você é imoral. É imoral, completamente imoral. Hoje as pessoas têm orgulho. Vai dar um corte, vai dar um bom corte isso daí. Não, é completamente imoral. Eles falavam isso, você é imoral. Porque não sobrou tempo para sua família, para sua saúde, para a sociedade, para a sua espiritualidade. Não sobrou tempo para nada. Se você trabalha muito, é porque você trabalha mal. Ou é muita ganância, muita incompetência. Exato. Hoje em dia o pessoal já está começando a colocar, né? É saúde, família, trabalho. Né? Então, agora que está começando a se falar nisso, antes não falava, né? Então, assim, saúde. Os primeiros tem que se cuidar, porque senão você não consegue cuidar da sua família. Então, primeiro é você, ou seja, primeiro é saúde. Depois família, que é a sua vida, as pessoas que faz parte. E aí depois vem o trabalho. E normalmente inverte a ordem, né? Talvez por um período, talvez seja aceitado e necessário, porque todo mundo, né, tem essa questão de... Tem os momentos que acho que não dá para seguir certinho essa regra. Em alguns momentos acho que faz sentido a troca, mas tem que ser momentâneo, tem que ser com um tempo definido. E depois retomar de novo saúde, família e trabalho. Porque quem vive só no trabalho primeiro, a gente vê hoje a sociedade doente que está hoje, acho que é nessa inversão aí não de valores, né, mas... E vai para algumas culturas ou épocas. O japonês fala, não,
primeiro no trabalho. Porque com o trabalho eu vou ter uma família. Matar a família. Poder sustentar a família. E depois Deus também. Porque também eu quero Deus para que se eu tenho família, tenho trabalho. Na Mary Kay, é uma indústria que trabalha com cosméticos, existem as meninas assim. Primeiro Deus. Depois a família. Depois o trabalho. E por último. Mas não sei se é para inglês ver mesmo, se é assim mesmo. Na teoria é essa. Tá. Muito legal. Mas cada um que escolhe a sua prioridade. Eu também acho que cada um que tem a sua prioridade. Tem pergunta aí, André? Tem uma pergunta Vamos lá. antes da gente partir para o encerramento, que o horário lá já está explodiu explodindo aqui. Vamos lá. A pergunta, como é que a gente fala de... Já falamos bastante do desenvolvimento pessoal, a oratória ajuda demais nisso. E agora a pergunta tem a ver também com empreendedorismo, com negócios, mas aqui é uma pergunta que a gente até falou. E eu acho legal fazer para você, Simal. Na sua visão, qual que você acha que é a importância do erro na oratória? Porque o medo de todo mundo é errar, mas a gente não para para pensar, né? Qual que é a importância do erro? Há algum tempo eu escutei uma pessoa dizendo que está se criando um fetiche. Que todo mundo, eu fracassei, eu tenho que fracassar, fracassei tantas vezes. Não. Fracasso só quer dizer que não acertou, pô. Mas não é todo mundo que tem que fracassar. Muita gente diz que a gente aprende com o erro. Eu não concordo. Eu concordo que a dor é o recurso dos ignorantes. De o cara não tem outro recurso, então a própria natureza diz, então toma. Pau! Aí você aprende. Aprende pela dor. E eu acho que também a gente aprende pelo prazer também. De fazer bem feito, de estar no caminho certo. O erro em si, ele só tem valor quando você está consciente dele. Porque às vezes a pessoa nem sabe que errou. Concorda? Fiz um monte de cagada, que beleza. Então a pessoa iluminada, uma pessoa que errou a vida inteira, nossa, pessoa incrível, maravilhosa. Não, só quer dizer que errou, não quer dizer nada. Entendeu? O que eu acredito, que eu ensino também, é melhor a gente errar, na medida possível, num ambiente onde tem menor risco. Vou dar um exemplo, um adolescente, sei lá, faz uma cirurgia numa boneca, não é? Numa modelo, porque está brincando ainda. É claro que não é uma cirurgia, mas é melhor do que errar numa pessoa. Eu estou treinando numa loja de pneus, de repente chega um cara lá, puto da vida. Pô, você quase matou minha família. Caramba. Porque eu vim aqui colocar o pneu, né, e eu estava numa curva, o pneu saiu, eu capotei, com minha família dentro. Mas sabe o que o cara respondeu? Me desculpa, é que o Zezinho é novo. Cara, mas bota um menino novinho para apertar minha roda. Mas e aí, como é que vai reparar esse erro? Porque podia ter custado a vida de muita gente. Qual é a minha sugestão? A primeira palestra que eu fui fazer, o meu professor me preparou 1 ano e meio, cara. Depois ele me colocou na frente de 80 pessoas de 16 países diferentes. Eu fiquei com esses caras 3 dias lá, no Rio de Janeiro. Eu subi a Floresta da Tijuca lá, fiz um puta passeio com os caras. A primeira palestra que eu fui fazer, eu disse, o senhor tem alguma recomendação? Eu lembro como fosse hoje. Ele olhou meus olhos e disse só uma frase assim, faça bem feito. Porque você está preparado, cara. As pessoas merecem. Então, respondendo a tua pergunta, o erro, se não tem consciência, você não sabe que está errando, não fez nada de bom e nem quer corrigir, não tem valor nenhum, é só dor. Você sabe quanto tempo que a existência tem de paciência para de permissão que você continue errando? Por quanto tempo você acha que ela vai deixar você errar? É a eternidade, cara. Pensando que é eternidade. Quer errar, filho? Vai lá, quebra a cara aí. Eu apoio você. Muita gente
vem na oratória e diz, não, errando a gente aprende. Mentira. Não é errando. Errando você passa nervoso, você faz cagada, faz besteira, passa vergonha, você perde, né? Perde negócio, perde amigos, perde oportunidade. A gente não vem aqui para perder. Chega uma hora que você cansou de perder, já não é? É treinando que você aprende, ou não? Praticando. Se prepara. Boa pergunta. É o mistério. Cada um aprende de uma forma. Eu vou contar uma história que ilustra um pouco isso. Um cara estava jantando com o mestre. E aí ele disse assim, mestre, Deus existe? O mestre riu e falou assim, puta, você é foda, cara, você viaja, hein, meu? Você é tão... como é infantil, tá sempre jogando tudo nas costas de alguém, né? Dá um tempo, né? E pergunta, você já lavou sua tigela, cara? Aí o discípulo ficou meio sem graça, sem jeito, pegou a tigela lá e foi lavar. Aí veio outro cara e disse, pô, mestre, outro dia eu te escutei falando que Deus existe. E ele falou, filho, tem razão, cara. Porque de onde teriam vindo todas as coisas? O que é que equilibra e faz com que tudo viva? E aí encheram de lágrimas os olhos do discípulo. Aí ele foi embora feliz. Aí chegou um terceiro discípulo e falou assim, você quer deixar a gente doido? Porra! Porque pro primeiro você falou que Deus não existe. Pro segundo você falou que existe. Que é isso? Aí ele olhou nos olhos do discípulo e falou assim, eu não sei. O que você acha? Que existe ou não existe? Até eu fiquei na dúvida. Boa! Chegou o quarto discípulo. Sabe o que falou? O que o quarto falou aí, meu? O quarto falou, puta, você quer deixar a gente doido mesmo, meu? Como que você falou que pro primeiro que não existe? Pro segundo você falou que existe. Pro terceiro falou, não sei. Porque cada um vai aprender de um jeito. Uns aprendem quando você afirma para eles. Outros quando você nega. E o terceiro quando você duvida, entendeu? Boa! Um dia eu perguntei pro meu mestre assim, será que eu vou chegar lá? Eu falei, não sei. Olha a pergunta do cara, um gênio, meu. Eu não sei. Se você tem dedos pro piano. Vamos ver. Virou as costas e foi embora. Aí jogou uma pulga, meu filho, atrás da minha orelha. Eu falei, nem que eu morra tentando. Mas eu vou ser um instrutor. Nem que eu tenha que encontrar com o diabo de frente, mas eu vou passar por cima. Então, aquilo produziu em mim uma coisa do rebelde, sabe? Do adolescente rebelde. Eu vou fazer esse negócio, cara, de qualquer jeito. E alguns vão aprender treinando. Uns vendo, outros ouvindo, outros estudando. Alguns sendo contrariados, alguns passando vergonha, nervoso. Eu acho que tudo é útil. Mas eu gosto, na medida do possível, se você tem alguém que sabe, pode te ajudar. Pode ser um livro, uma pessoa. Mas eu tenho um método, meu método que se chama Aprenda a Fazer. Fazendo. O cara vai fazendo, o cara vai... Qual que é o grande lance da nossa experiência? Isso aqui é importante gravar. Qual o grande lance? Que a pessoa vai se percebendo, ela fala, pô, eu sou capaz. Isso é essa palavra que eu chamo de poder. Eu posso fazer isso. E se eu posso fazer isso, eu também posso fazer muitas outras coisas também. Porque, de fato, é um pequeno desafio. Né? Mas eu acho que o oratório, desse ponto de vista, não é melhor que outras artes. Como arte marcial, canto, dança, poesia, literatura. Eu acho que se uma pessoa pode algo, é um poder da alma dela. E o que a gente está fazendo? A gente está habilitando pessoas. Capacitando. Então, você já é o nosso aluno, você viu. Não me importa muito o que a pessoa fala. Não estou nem aí. O que importa é o sentimento, a sensação, a percepção,
a aceitação que ele tem dele próprio. Chega um dia, como aconteceu com o André, que você ficou mais amigo de si próprio. É verdade. Não ficou? Demais. Fez amizade com o André? Fiz amizade com o André, que não queria falar em público. Porque eu perguntei sobre o erro. Veja, você tem uma autoestima melhor. Muito. Um pouco mais saudável. Sim. Você tem. Você já tinha autoestima lá em cima, já você. Você Eu tinha mesmo. Não era problema de autoestima, mas é que agora você olha e diz, pô, legal, cara. Então, Você tá melhor com você, não tá? demais. Um pouco demais. mais. Não estaria nem aqui. Não foi assim. Ah. E eu falo sobre erro porque as pessoas têm medo de errar. Então, o erro, no caso, não é você aprender com O erro vai ajudar muito. Você errou na frente do cliente, você é punido. O teu cliente, vou dar um exemplo. Não, sim. Um exemplo idiota, vai. Um dia o contador chegou para mim e falou, me desculpa que eu deixei aqui os impostos para pagar e você está devendo 200 mil aqui. Pô, eu tive que vender um carro, meu. E eu penso, pô, puta cara negligente, irresponsável, criminoso, pô. Eu não quero ver esse cara nem numa fotografia. Você concorda? Um erro contábil já é uma multa de 1 milhão. Casei de ver ainda é tudo. O cara errou uma nota fiscal ali de uma máquina de 10 milhões. E, pô, quem vai pagar aquele 1 milhão? Me desculpa, tá? Então, na Índia, eles falam que não tem perdão. Não tem. O que tem é redenção. Você errou? Corrija. Não tem problema errar. Mas também não vai acreditar que o cara vai errar um monte. Tá tudo bem, que lindo. Vou aprender errando. Não aprendi nada, cara. Vamos ver então se eu consigo refazer, melhorar essa minha pergunta sobre o erro. Porque às vezes a pessoa vai ver lá, professor de oratória, que legal. Mas ele fica com medo de fazer o curso, porque, pô, eu vou lá e se eu falar errado lá na frente, e se não sair as palavras, é melhor nem ir. Essa questão que eu tô falando, a pessoa tem um medo de errar e ela não enfrenta isso. Então, eu vejo que é melhor você errar na frente. Quer passar por essa vergonha. Isso. E todo o processo de aprendizado é um processo de confusão. De inadequação. Ela se sente... Dá um exemplo. Você já fez malabares? Já tentei, mas não deu muito certo. Você vê que um cara na rua faz malabarismo e você se sente fácil. Porque tem uma habilidade psicomotora, que também ele treinou bastante também. Sim. Certo? Ele tem uma certa habilidade, mas ele treinou. Mas você vai fazer qualquer coisa, você se sente atrapalhado, desengonçado. No início, uma criança, é que a gente não lembra disso, mas ele cai, levanta, ele erra na pronúncia, né? E acerta. E a gente já não quer mais passar por isso. Eu acho que todo o processo de aprendizagem é um processo de confusão. Eu acho que você está também fundindo o velho, André, com o novo. E no meio do caminho, muita gente desiste, porque ela não quer passar pelo desconforto. Fusão, transformação. Porque dói. Porque se você parar para ver numa conversa, quantas vezes a gente erra, às vezes uma palavra, não tem efeito nenhum. Tudo bem, eu errei, me equivoquei, que é tal, isso que eu queria dizer. E lá na frente eu vejo que é a mesma coisa. Tem que ser natural, você tem que encarar. É que talvez o que você está falando, André, então não é o erro, né? É a preparação, né? Você está lá na frente e dá vamos pensar, a preparação é o desenvolvimento. Antes de ir para... Ele não tem experiência de falar em público ainda, de estar na frente das pessoas, então ele não vai com medo. Exato. O erro que o Mauro citou já seria o erro já na execução. Sim. E o erro que você está falando é na preparação. Aquela pessoa que nunca falou em público. No ensaio, o ensaio está lá para errar. Exato. E o curso acho que é esse momento aí, né? Sim. É a diferença entre o erro da na preparação com o erro na verdade, execução. eu acho que o ponto principal aqui é como que você encorajaria uma pessoa que está na inércia para ir lá fazer uma aula, por exemplo. Qual palavra de encorajamento você daria a pessoa ir lá? Só assistir a aula, por exemplo? Só... Às vezes não é falar, mas sentir o ambiente. Leonardo da Vinci tinha 7 grandes princípios. O primeiro deles ele chamava curiosità, que ele diz que é o início do amor à sabedoria, que a gente tenha pelo menos uma curiosidade. Tipo, alguém te convida para uma igreja, vamos lá ver qual é dos caras. Ou um curso de dança de salão, vamos ver o que é, de repente você gosta. Ou de repente não é para você. O que eu recomendo também, quando você se expõe numa igreja, numa festa, numa palestra, numa aula,
para uma apresentação para um grupo de clientes, qual que é a minha sugestão? Vamos ver o que vai acontecer. Estou curioso para ver a minha própria reação. De repente a reação é boa, de repente o resultado é desastroso. Mas eu acho que o que é doloroso é que nem sempre a gente quer sair da zona de conforto, quer passar por uma experiência de desconforto, desagradável, onde a gente não sabe se vai ser bem aceito. Eu estou numa fase assim na minha vida onde eu estudei tanto, cara, a vida inteira. Eu estudei muito. Na pandemia eu li 37 livros só de um autor. Caramba. Eu tenho quase 500 livros na minha casa. E sabe que conclusão cheguei? Mostra aí, cara. Você sabe tanto? Cadê a sabedoria? Para resolver os problemas. E no básico, ele tem problema de resolver com o vizinho, com a vizinha, com o teu irmão, com o teu pai. A coisa mais básica. Ou seja, baixa a bola. Não é? A gente não tá com essa bola toda assim, concorda? Que a gente se acha, nossa, a gente é muito foda, cara. Li trocentos livros, agora eu sei de tudo, não sabe. Sabe nada, cara. Não, porque não praticou, né? E o Só na pior, prática, é tão iludido. Exato. Pensa que sabe. E um dia chega a minha namorada e fala, e Deus? Você olha, cara, se você for lá no fundo, você não conhece nada de Deus, nunca viu. Nem de longe, cara, sabe nem do que se trata, não tem nenhuma experiência real com Deus, está sempre achando que é um fato, um velho acontecimento, uma coisa que ninguém tem nem ideia, ninguém nunca viu, nem tocou, nem experimentou, não tem nenhuma intimidade, não sabe nada disso, e está falando um monte de coisa, que nem a morte, não sei, quando a morte se aproximou, Sócrates, não sei, ele é o cara mais sábio que o mundo conheceu, eu não sei, até eu tô curioso, oi? Não ele falou, vivenciei, né? Ele falou assim, eu estou curioso. De repente a morte acabou. E eu volto para a natureza. De repente eu continuo existindo. Puta que legal, vou encontrar meus mestres. De repente não é nada disso. Eu vou tomar um puta susto, meu. Mas estou curioso. Essa é a minha dica. Vai curioso. Né? Sem saber nem esperar nada. Muito bom. Mas vá curioso por ver a sua própria reação. E é doloroso você descobrir que no fundo a gente é ingênuo, ignorante, não é tão charmoso quanto a gente pensava. Muito bom. Um exemplo, você entra no elevador, tem uma mulher linda ali. Cara, você não sabe se fica vermelho, se diz bom dia, boa tarde, se fala do cachorro, se fala do tempo, você não sabe nem o que fala. Você fica calado, você não quer nem respirar ali. Já viu o que aconteceu com isso? Você olha e diz, puta, não sei nem o que fala pra essa mulher. E ela olha e diz, você é bem trapalhão mesmo, hein? Pra quê? Às vezes eu olho uma mulher muito bonita na rua e ela olha e diz, boa tarde pra mim. Que elegância, cara. É só isso, só um boa tarde, não é nada. E ela diz com os olhos, eu sei que você me acha linda. E eu sou mesmo, cara. E você vê, e não tem nenhum problema. Você, quando a gente tem medo, eu gosto de mulheres que olham os homens no rosto. Tem muitas que olham para baixo, viu? Tem outras que olham para a criança e falam, sou casada, viu? E é isso. Vá pagar o preço. Um dia perguntaram para o Osho, quando ele era criança, o que você quer ser quando crescer? E ele falou, não sei, eu estou curioso também. E eu acho que eu sou uma espécie de uma árvore. Às vezes você olha uma árvore, você não sabe que fruto vai nascer, nem que flor. E eu estou ansioso por descobrir o que a natureza vai fazer de mim. E eu estou nessa mesma experiência. Eu estou sentindo que tem alguns brotos saindo, assim, que eu estou renascendo. E eu sinto que eu fiquei congelado muitos anos, na minha experiência e no meu próprio conhecimento. Até que, pá, vem pessoas. Shankaracharya diz que uma pessoa evolui pelo impacto. Pá! E esses impactos eles são muito bem dosados pelos mestres, pelos deuses, pelas circunstâncias. Deus nunca sentiu um impacto? Queria vir dar um soco no teu nariz, pau! E você acorda? Então, são impactos que você sofre. O aprendizado
Então o aprendizado não é o erro, é o impacto que aquela situação impacto que causou na isso produziu. É o pessoa. impacto que traz. Exato. Que pode ser um encanto, um maravilhamento, que pode ser uma dor, vergonha, sofrimento, descoberta. A pessoa comete o êxtase. erro, opa, peraí, você não está estudando o suficiente, então agora é o momento, ó, tá vendo aquele que você cometeu, ela vai estudar. Ah, Então, mas aí que vem, né, essa questão. O erro não vai ensinar, mas Vai por exemplo, fazer assim, ó, você errou e não gerou nenhum impacto. Você vai aprender? Talvez eu nem perceba. Talvez não. Agora, se você errou e gerou um impacto... e nem sabe que errou também às vezes. Ah, não, mas, então, mas se É. você errou e gerou impacto, você vai saber que errou. Ah, tá. Aí, ou seja, impacto vai transformar você. E a mesma coisa quando você acerta. Se a gente faz as coisas certas e nunca... Você nem sabe, você vai no fluxo. Tá, não. Agora, assim, se acerta e traz ocorre esse impacto, você fala, caraca, eu tenho que melhorar ainda mais isso aqui porque eu acertei, trouxe o impacto, eu quero mais. Então vamos chegar à conclusão aqui hoje que o que transforma no ensinamento é impacto. É o impacto. É isso? São infinitos impactos. Boa. São Conforme choques. qual filósofo que já falou isso, Mauro? Shankaracharya. Eu não ia lembrar o nome, não. Ele tem Shankaracharya. a teoria pedagógica, a teoria da educação. Boa. E que a gente pode gerar impactos. Você não vê que na aula de oratórios você tem certos impactos? Demais. Você diz, olha, você lê uma palestra, nossa, fiquei impactado com isso. Nossa. Uma coisa que a pessoa falou, um negócio, um gesto, um negócio. Nós vimos uma brincadeira que o aluno fez outro dia. Deu uma sacola e disse, enfia a mão aí dentro. E descobre que tem. Todo mundo enfiou a mão. E lembra da história? Lembro. E depois ele falou, como que vocês enfiam a mão num lugar? Você nem sabe o que tem lá dentro. Só porque eu mandei. E se você entrasse num buraco de curioso e lá tem um gás brutal? Isso aconteceu outro dia, onde um cara desceu e tinha um gases lá dentro de um poço. Ele morreu. E o filho dele foi buscar. Morreu também. Ele também morreu. Morreu também. E se fosse o terceiro, eles caras vão, porque desavisados, né? Não sabe. Boa. Mas esses impactos, e gostei da sua forma com que você encerrou o nosso encontro de hoje, com uma espécie de conclusão. Sócrates, às vezes, chegava no final e eles diziam para Sócrates, ei, mestre, qual a conclusão? Ele falou, não sei. Eu acho que não chega a conclusão nenhuma. Conclusão nenhuma. Eu ia falar agora, como aprendemos com um tal professor de oratória, um mestre de oratória aí, né? É muito bom falar, mas também tem um momento do encerramento também, né? A gente tem que saber encerrar. Ah, mas só para te falar mais uma coisa antes. Sim. E ele reconhecia. Ele dizia, eu acho que a gente se perdeu. Em algum lugar do diabo. Ele falava isso. E olha que pessoa linda, que reconhece. Mas eu acho também que foi muito nobre da tua parte dizer, poxa, qual a conclusão que a gente tem? Qual a conclusão que nós temos? De que muitas vezes a gente tem o desejo de aprender. Errar gera um impacto. Mas acertar também gera outro tipo de impacto. E aprende com os dois. Isso, excelente. Genial. E está aprendendo sempre, como dizem os antigos. Eu ganho sempre. Quando eu acerto, eu fico feliz e aprendo pela felicidade. E quando eu erro, eu aprendo pela dor. Né? Mas eu nunca perco, eu sempre ganho. Ou experiência ou conhecimento. Então você imagina... Um prejuízo, né, Mauro? Dependendo dele. Prejuízo? Não, não, mas às vezes que nem do o cara... contador que você falou, né? Ele cometeu um erro. Ou seja, mas você é que aprendeu bom com que prejuízo. foi, eu só perdi um carro, não foi uma frota. Boa. Mas às vezes o cara Foi com perdeu... prejuízo. Ele perdeu, por exemplo, um cliente, não perdeu todos os clientes. E eu acredito que sempre tem a chance de a gente pedir perdão, ter humildade e dizer, olha, pessoal, desculpa, eu falei bobagem. Né? É verdade. É lindo. É lindo porque eu vejo muita gente que fala, não foi isso que eu falei. Pô, foi, cara. Outro dia o cara disse pra mim, não, mas eu não falei isso. Pô, quer que eu mostre que gravação, pô? Eu acho Você que... não quer reconhecer. Que feio, né, meu? Fala, pô. É verdade. De todo aprendizado também, além que a gente falou do erro, é estar aberto para ter a curiosidade de ir ver, de sentir, estar com a mente aberta. Acho que é isso que a gente tem que ter. Então você está aberto para conhecer o outro, para conhecer o teu conhecimento, mas aberto também para ver a sua reação. Exatamente. Como você vai reagir? O que vai saltar? Porque às vezes você reage bem.
Às vezes você reage mal. Você fala, nossa, fui bem covarde aqui. E às vezes tem situações que você fala, não acredito na minha reação. E eu percebo que na oratória, geralmente, o pessoal pensa o seguinte, poxa, não é aquilo que eu pensava. O quê? Geralmente na oratória, quando a pessoa vai pela primeira vez, tem aquela reação. Não é aquilo que eu pensava, é muito 99% das pessoas falam isso. Eu vejo direto. É porque também o que acontece? Ela viu na escola que chega um professor e começa a falar. Mas é totalmente ao contrário, cara. Ele vai lá falar. É um negócio interessante. E ele vê uma forma diferente de aprender. As pessoas se surpreendem. Boa. Para encerrar. Agora quer fazer falar do encerramento, né? Para encerrar. A mensagem final. Mensagem final, do encerramento. Qual mensagem você deixaria para nossa audiência de tudo que a gente conversou aqui? O que você está sentindo no seu coração agora? O que eu sinto, eu vim com esse espírito de que é maravilhoso a gente poder ter não só amigos que queiram aprender conosco, que queiram nos ensinar, que queiram nos escutar, que queiram dialogar, refletir. Isso é raro e bom. Se você tem, dê muito valor. Porque hoje são poucos ambientes onde isso existe. Muita gente se reúne para fumar, para beber ou para falar besteira. Verdade. Né? Quando você tem amigos que estão dispostos a aprender, entender algo, isso é muito raro. E é algo que vale a pena, não só a gente desfrutar, mas na medida do possível a gente criar. O meu professor sempre dizia do arranjo. O que é o arranjo? É isso que você fez aqui. Uma águia, ela precisa de um ninho para pousar, para deixar os seus filhotes. E para que ideias, sentimentos, experiências e pessoas possam se aproximar, você precisa criar um ambiente também. No Japão, eles chamavam isso dos kamis. Dizendo que quando uma casa é bela, o espírito, em Roma eles chamavam lares, o fogo, daí tem a palavra lar. Você já vê a diferença quando você vai numa casa que acabou de construir ou que está sendo alugada, ela é fria. Mas se tem uma casa onde moram pessoas, ela é quente. É isso o que eu sinto aqui hoje. Quando eu vim pela primeira vez, eu senti um fogo, uma luz, que é do amor que você colocou aqui. Obrigado, eu me sinto aqui em casa. O meu desejo para assistência é que todos possam criar isso, ambientes onde as pessoas se sintam em casa. Boa. Muito bom. E a gente aprendeu também que o Mauro, ele é um criador de cortes ao vivo, durante o episódio. Vai fazer já recortando. Eu mesmo produzi os cortes aqui já. É, ao vivo. Quais são as suas palavras, Vinícius, para o encerramento? E pessoal, se inscreve no canal, comenta bastante aí. Gostei dessa. Deixa aí, compartilha esse episódio com seus amigos, com aquelas pessoas que você acredita que precisa de oratória. Eu acredito que a oratória todo mundo precisa desenvolver. Como eu costumo dizer, é uma verdadeira cura. Não é só para você se expressar, mas é você conseguir se conectar com o seu interior, com a sua essência. Qual que é a sua... Posso falar mais uma coisinha também? Pode. É bem simples e rápido. Eu tenho visto que... E tira foto também. É verdade. O que eu tenho observado, muitas vezes não importa o motivo que te fez se tornar virtuoso, que é o amor pela sua família, honra, dignidade, provação, sonho, ambição. Não importa o motivo, mas se a gente não só se torna melhor, porque no fundo a gente não precisa se tornar melhor. É como se você pegasse uma criança e quisesse torná-la mais bela. Você concorda que é um absurdo você pôr uma maquiagem numa criança? Chega a ser indecente. Concorda? É feio. Você vê uma criança de 1 ano cheia de maquiagem, nossa, coisa horrível. Não precisa, porque a criança já é perfeita. Eu acho que o adulto também é perfeito. Não precisamos colocar muito adereço, entendeu? O que eu acredito? Que a pessoa pode aos poucos ir manifestando um pouco de calma, um pouco mais da sua perfeição. Mas o que eu acredito que a pessoa precisa, se ela tem contato consigo próprio,
ela vai se tornar feliz. Tem uma arte que a gente não fala muito devido ao nosso tempo, mas ela corre totalmente em paralelo com a oratória, que é a meditação. Quem não conhece o silêncio vai ter um pouco de dificuldade de falar, porque o poder da palavra ele vem do silêncio. Uma pessoa que é silenciosa por dentro é uma fonte viva e é distinta. Tudo que a pessoa precisa aprender e ser e encontrar está dentro dela. A oratória não pode ser um caminho só para fora, tem que ser um caminho primeiro para dentro. Por isso que dizem que quando a pessoa volta de um estado de meditação real, sabe como ela volta? Como? Generosa, amorosa. Ela quer repartir aquela bem-aventurança que ela está vivendo, aquele estado de êxtase, de graça. Ela se escutou por dentro, né? Oi? Ela se escutou por dentro. Puta, fantástico. E ela disse, pessoal, está tudo dentro. E eu escutava isso e disse, esses caras estão tudo louco. Do que estão falando? Mas qual que é o problema? É que, em geral, o nosso mundo atual não promove, não ensina, não valoriza isso. Vamos dar um exemplo simples. Eu tenho, eu suponho, 30 alunos de oratória, mas quantos alunos de meditação eu tenho? Muitas vezes são menos, porque a gente está muito mais um pouco mais voltado para fora e um pouco menos voltado para dentro. E o que mais? Agora, vai lá. Ficou O mestre vai falar. depois dessas belas palavras. Belas palavras. Ficou na mão do Vinícius a responsabilidade de encerrar Essa o aqui episódio. Então vamos lá. Você que é o anfitrião. Bora O lá. anfitrião. Então aí, Peraí, que eu pessoal. vou gravar direto no Instagram, esse aqui, ó. Opa. Momento de ouro aqui, Nossa. não perder, sou besta, né? Sou bobo não, meu. Vamos lá, O cara então. que é um fera aqui na oratória. Então, pessoal, depois dessa aula que nós tivemos aqui, não só de oratória, mas também de filosofia. Então, hoje nós tivemos aqui o filósofo e o professor de oratória, mestre em oratória. E aí chegamos aí em muito conhecimento, transformação, a importância da meditação, toda essa questão aí de como se levar como pessoa, né? Via oratória ou outra forma até que o Mauro colocou aqui para nós. Então coloca aí para nós aí nos comentários quais são as maiores dificuldades que vocês têm e o que vocês mais se impactaram aí para a transformação da conversa de hoje. Coloque aí, nós vamos comentar aí em cima dos seus comentários e talvez aí surja até novos conteúdos. Feito, pessoal, um abraço e hoje com vocês tivemos o quê? Mauro Bione. Até mais, pessoal. Abraço.